Capítulo 4. O escudo. Desci a escada e cheguei ao fundo das escadas. Isso me levou a uma ampla abertura. A abertura levava para um mundo completamente novo. Havia belas árvores em todos os lugares. Todas as árvores eram muito grandes e robustas, potentes e suaves. As árvores eram carvalhos. Era como se elas estivessem vivas e sorrindo. Andar perto delas me trouxe grande alegria. Uma profunda grama verde estava em torno das árvores, e não havia espaço suficiente entre elas para todas as árvores florescerem. As folhas da grama eram 2 metros de altura. No caminho em que eu estava andando, havia uma passarela na grama à direita, e as árvores ficavam à minha esquerda. À minha direita havia um profundo abismo. Era 15 metros de largura e se estendia até onde os meus olhos podiam ver. Enquanto eu continuava a andar, vi uma árvore estendida sobre o abismo, como se ele tivesse sido colocado lá de propósito. Olhando para trás, através das árvores, eu não podia ver de onde eu vim, e parecia que atravessar esse abismo na árvore era o único caminho a seguir. Caminhando em direção à árvore, eu fui tomado por um sentimento dentro de mim para atravessar a árvore a qualquer custo. Era a minha consciência me levando de forma rápida. Um forte nevoeiro veio do ocidente e se instalou. O nevoeiro era tão pesado que não se podia ver nada que fosse a 1,5 metros de distância. Eu me aproximei da árvore, deitada sobre o abismo, e um homem estava em pé na frente dela. Ele estava perto e tinha quase 2 metros de altura. Ele não tinha uma boa aparência, mas ele parecia ser um homem gentil. Ele me disse: Joseph, o próprio Senhor me enviou para lhe dizer que você não pode atravessar essa árvore e esse abismo. Todo mundo que tentou atravessar o abismo falhou e morreu. Há um grande mal sobre o abismo, que você já deve ter sentido. Você é importante demais para Deus para cometer esse erro. Você deve ficar onde está, e se você permanecer e não atravessar, o Senhor lhe dará um meio melhor de atravessar até o outro lado. O próprio Senhor mandou aquele homem até mim. Eu decidi caminhar para longe da árvore e me sentei no chão por um tempo. O chão estava frio e úmido, por causa de todo o nevoeiro. Parecia bom parar e esperar o nevoeiro passar. Quando me sentei, percebi o quanto a caminhada havia me cansado, e eu estava feliz porque eu tinha me sentado. Depois de me sentar por 1 hora, pude ver que o nevoeiro se tornou progressivamente pior, ao ponto de eu não poder ver a minha mão na frente do meu rosto. Eu cheguei à conclusão de que essa foi a melhor coisa, eu não tentar atravessar o abismo, porque o Senhor tinha uma maneira melhor. Depois de 3 horas, eu comecei a refletir sobre as coisas que aconteceram durante o dia. Me lembrei do anjo e da espada da verdade, que estava ao meu lado. Aqueles realmente foram grandes momentos com o Senhor. Eu sabia que iria me lembrar para sempre. Lembrei do que a voz do Senhor disse sobre a minha consciência e como ela iria me levar para a verdade. De repente, a sensação que tive dentro de mim foi de como que eu estava chegando perto da árvore. Eu tinha que atravessar o abismo. Será que eu estava ouvindo uma mentira? Eu contemplava o que eu teria que fazer e em seguida eu me levantei. De repente, o anjo que andou comigo anteriormente apareceu novamente.
Quando ele apareceu, a névoa que estava ao redor do lugar onde eu estava começou a ir embora. Ele me disse: Joseph, por que duvidaste? Eu lhe respondi: não sei o que quer dizer, eu não duvidei. Ele então me respondeu com um tom de voz bastante desgostoso: o que a voz do Espírito Santo lhe disse para fazer? Eu respondi: ele me disse para ouvir a minha consciência. Então faça isso, disse o anjo. Mas um mensageiro perto da árvore me disse para esperar, eu expliquei. Então ele suspirou para si mesmo e disse: você se lembra da espada da verdade que você pegou? Tire-a para fora da bainha e olhe para ela. Então eu peguei a espada da bainha, mas não estava brilhando como antes. O anjo disse: você não pode vê-la brilhando como era antes, porque você tem estado cego para a verdade. Você acreditou numa mentira. Aponte-a para o mensageiro. Logo depois que o anjo falou, ele desapareceu. Quando me virei para começar a caminhar de volta para a árvore, o nevoeiro começou a se levantar, ainda mais, e a mesma unção dentro de mim veio à tona novamente. Dessa vez foi tão forte que tinha uma voz. A minha consciência disse: vá através do abismo. Enquanto a voz da minha consciência estava falando, o espírito de conhecimento escrito no meu manto se iluminou com uma luz brilhante, e a voz do Espírito Santo disse: Joseph, lá está, é um mensageiro de Satanás. Aponte a espada para ele e você vai ver como ele realmente é. Quando você ver como ele realmente é, pela autoridade que lhe dei, ordene que se mova para que você possa atravessar o abismo. Me aproximei dele e ele se levantou com fúria. Com um tom grotesco, ele disse: onde você pensa que está indo? Você está imaginando coisas. Você não pode cruzar esse abismo. Eu posso impedi-lo de fazer isso. Assim que o mensageiro falou, eu apontei a espada da verdade, que estava brilhando forte, com uma luz maior do que antes. E então eu disse: escute, demônio imundo. O próprio Deus declarou que eu iria atravessar. Eu ordeno que você se mova. Saia da minha frente. Quando eu apontei a espada para ele e falei, o seu corpo começou a mudar de forma. Ele se transformou de um homem para um ser encolhido, que não era um homem. As suas costas ficaram curvadas, a sua pele secou, e o pouco cabelo que restava era muito espetado e grotesco. Ele ficou debruçado e sobre 4 pernas, parecendo uma hiena deformada. Em seguida, ele desapareceu. Depois dessa cena, o manto parou de brilhar, mas a espada não se alterou. A espada ainda era prata, brilhante e branca, assim como era antes. Eu decidi que seria melhor deixá-la fora da bainha, de agora em diante. Cruzando o abismo, o mau cheiro da morte se levantou até as minhas narinas. É um cheiro muito difícil de explicar. Um calafrio subiu sobre mim enquanto eu passava pelo abismo. Era como se o abismo levasse à própria sepultura, mas eu não estava interessado em descobrir o que mais havia nele. Indo para o outro lado, eu olhei e havia 4 novos anjos esperando por mim. Os anjos estavam ombro a ombro em linha reta. Começando da esquerda, o primeiro anjo tinha 2 metros de altura e tinha cabelo na altura dos ombros, e ele estava vestindo uma túnica branca, semelhante à minha, exceto os 7 Espíritos de Deus que não estavam na dele.
O segundo anjo da esquerda tinha uma taça em suas mãos, e ele estava vestindo uma túnica vermelha. O seu cabelo era castanho claro e curto, como o cabelo de um homem normal. O terceiro anjo, aparentemente o mais poderoso de todos, estava em um manto azul, que era brilhante. O manto irradiava mais luz do que todos os outros. Seus olhos eram um feroz azul penetrante. Era evidente que tudo o que ele olhava parecia estar vendo tudo de perto. O quarto anjo era o anjo que andou comigo antes, e na presença desses outros anjos, ele era o menor. O maior deles olhou para mim e disse: Joseph, há grandes pérolas de sabedoria e tesouros que estavam à sua frente. Para que você saiba, viemos para te defender contra as coisas que ainda não estão prudentes. Nós te amamos muito e estamos animados por estar com você em sua jornada. Você escolheu sabiamente tirar a espada da sua bainha. Você vai encontrar grande sabedoria da própria espada e o que está escrito nela. Continue na sua jornada. Agora precisamos ir, mas há uma mensagem do próprio capitão anfitrião para você. De repente, por trás desse grande anjo, uma glória atravessou ele e disse: Paz seja convosco. Enquanto falava essas palavras, todos os anjos sacaram as suas espadas e toda a área se encheu de luz. Ao mesmo tempo que eles sacaram as espadas, o anjo com a taça jogou a água da tigela diretamente sobre mim, me encharcando. O meu corpo ficou todo cheio de paz e temor, enquanto eu encurvei os meus joelhos, e em seguida eu caí no chão como se estivesse morto. O espírito de conhecimento e do temor do Senhor, escrito no meu manto, acendeu em uma glória brilhante. Eu tive que pedir ao Senhor para apagá-lo. Era muita luz para suportar. Os anjos desapareceram e eu fiquei lá. Parecia que haviam se passado dias, enquanto eu estava completamente ofuscado e imobilizado pela paz e pelo espírito do temor do Senhor. Parei para continuar, e era como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos. Agora eu via ambos os lados do abismo, e as árvores em ambos os lados eram ainda mais lindas. A grama no chão era um verde mais profundo, mais rica em cor do que eu já havia visto. Havia cores e detalhes sobre tudo o que eu não havia visto antes. Esse realmente era um lugar majestoso, e com a paz que eu estava experimentando agora, iria ser muito mais fácil de desfrutar a jornada. Eu comecei a contemplar o quão tolo eu fui, e como é grande a graça de Deus que veio para me ajudar com a situação do mensageiro das trevas. Eu precisava orar. Deus, muito obrigado. Eu fiquei preocupado por um segundo, mas você é incrível. Me perdoe por me preocupar e duvidar. Eu não farei isso novamente. Muito obrigado por essa paz e essa graça que derramaste sobre mim. Eu te amo. Eu continuei andando pelo caminho e vi de longe uma enorme caixa no chão, entre duas árvores majestosas. A caixa era de ouro maciço, e incorporado dentro da caixa tinham pedras verdes, azuis e vermelhas. As pedras eram grandes, quase do tamanho da palma da minha mão. A caixa se assemelhava a um baú do tesouro, e tinha intricados nela detalhes a cobrindo.
Eu continuei a andar para mais perto da caixa e olhei para o detalhe mais de perto. Eu me vi na caixa. Gravado na parte externa da caixa havia duas imagens de situações que eu havia passado. O primeiro encontro foi gravado no lado esquerdo da caixa. Era uma gravura de quando eu peguei a espada da verdade. A gravura em si continha espanto e admiração. Em pé atrás de mim estava o anjo. Eu não podia vê-lo enquanto eu estava olhando para a espada. Ele estava olhando para o céu e o seu rosto estava brilhando fortemente. A segunda imagem, no lado direito da caixa, havia uma foto minha comandando o mensageiro de Satanás para sair do meu caminho. A imagem foi gravada na parte em que ele olhou para mim e para trás de mim. Atrás de mim havia 4 anjos muito poderosos, que me cumprimentaram no outro lado do abismo. Eles estavam com suas espadas apontadas para o mensageiro. Eu não fazia ideia de que eles estavam lá e que havia uma quantidade enorme de poder com eles. A luz que se manifestava através deles e das suas espadas era a mesma luz que eu mais tarde vi no outro lado do abismo. Eu não estava consciente disso e não havia percebido naquele momento. Depois de ter sido impressionado com um santo temor, com curiosidade e um toque de apreensão com o que eu vi, eu continuei a abrir a caixa para ver o que estava lá dentro. Enquanto eu olhava para a caixa, eu vi um escudo, que não era muito bonito na sua aparência. A blindagem parecia antiga e ao mesmo tempo sólida, resistente e forte. Ele era feito de ouro reforçado e parecia ser pesado. Ele foi construído para que pudesse ser carregado na mão ou em sua volta. A forma do escudo me lembrava um brasão de armas. Em todo o meio do escudo estavam escritas as palavras "Ele é fiel". Para minha surpresa, quando peguei o escudo, tirando-o da caixa, ele era muito leve. Depois que eu peguei o escudo na mão e a caixa fechou, eu me dei conta de que eu estava sendo vigiado. Por quem eu estava sendo vigiado, eu não sabia. Eu fechei a caixa e louvei ao Senhor pelo que Ele me deu, e continuei no meu caminho, com a espada da verdade em uma mão e o escudo nas minhas costas. Depois que eu continuei a andar, após abrir a caixa do tesouro, a minha visão começou a aumentar com mais nitidez e clareza. Eu comecei a notar a grama novamente e uma parte fina e outra grossa que estava crescendo. Era como um tapete. A sensação e a textura que era muito fina. Parecia que ela estava me empurrando para a frente enquanto eu andava. O ar parecia mais respirável e todo o cansaço da minha viagem parecia ter ido embora enquanto eu respirava esse novo ar. O ar era mais leve e havia uma brisa suave que eu podia sentir. As árvores pareciam estar ficando mais altas e havia um maior senso de sabedoria sobre mim e as árvores. No meio da beleza permeava uma sensação estranha de algum mal me observando. Eu sentia isso se aproximando. Eu não sabia o que era, mas eu podia senti-lo atrás de mim e em ambos os meus lados. De longe eu podia ver as árvores, e havia uma presença escura que rodeava as árvores. Na frente das árvores, no entanto,
eu podia ver uma multidão de anjos. Me aproximando deles, eu podia ver que eles estavam iluminados com uma luz radiante. Um deles era o anfitrião que eu conheci anteriormente com diferentes anjos. Eu percebi que a luz se manifestando através deles era mais brilhante do que eu havia visto antes, porque os meus olhos agora tinham sido abertos um pouco mais. Um dos anjos falou: "Fomos enviados a você para avisá-lo e lutar com você. Por um tempo, agora, você tem sido guiado pelo medo e pela dúvida. O inimigo está esperando o momento certo para atacá-lo. Haverá uma emboscada na sua frente. Você deve seguir em frente. Resista completamente. Não há nenhuma maneira fácil de sair. Na verdade, existem muitas formas, mas apenas um caminho para sair. Seja forte e corajoso, pois todos nós servimos ao Deus dos exércitos. Não fale nada até que o Senhor diga para você fazê-lo. O seu escudo tem grande poder e irá protegê-lo. A espada do Senhor é a verdade. Use-a com coragem e com força. Nessa parte da sua jornada, você verá a fé. Agora, antes de ir para a floresta, você deve orar e esperar no Senhor. Ele terá instruções para você, mas você deve aprender a acalmar-se por dentro e por fora." Quando os anjos terminaram de falar, eles foram embora. Então, diante da enorme floresta, senti um pressentimento de que eu precisava orar e esperar no Senhor. Orar não parecia muito difícil, mas eu não conseguia me lembrar de ter esperado no Senhor algum dia. Sempre pensei que era Ele que estava nos esperando. Como eu poderia esperar no Senhor? O que isso significa? Fiquei algumas horas pensando o que significava esperar no Deus do universo. Fiquei extremamente frustrado e confuso. Sempre fui ensinado que Ele estava esperando por mim. Além disso, ali de pé, pensei que talvez era um desperdício do seu tempo e do meu. Exausto e frustrado, me sentei para orar, sabendo que eu deveria orar e esperar em Deus. Mas o que isso significava? Enquanto eu estava sentado lá, eu percebi que estava muito distraído, confuso e frustrado, para nem mesmo conseguir começar a orar. Isso era apenas o começo. Me veio um discernimento de que a primeira coisa que eu precisava fazer era me arrepender e me livrar da frustração, da distração e da confusão, para que eu pudesse ouvir e orar. Sobre essa revelação, uma brisa suave soprava do leste. A brisa era bem calmante e relaxante, como uma mãe beijando na testa do seu filho. Eu imediatamente me senti capaz de arrancar o meu foco de todas as coisas que haviam tomado o meu foco de Deus. Tão rapidamente quanto essas palavras saíram da minha boca, a voz do Espírito Santo disse em um tom mais suave e moderada: "Fique em paz." Com essas palavras, simplesmente todas as coisas negativas que eu estava sentindo caíram de cima de mim, como uma folha de outono cai de um carvalho. Naquele momento, eu entendi que os sacerdotes do Antigo Testamento queriam dizer quando disseram: "O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre." A paz que o Senhor me trouxe era uma extensão da sua graça e misericórdia,
assim como a sua bondade. Quando eu me inclinei, palavras de adoração começaram a exalar de mim. Ó Pai, como eu te amo! Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O seu amor, ó Senhor, é mais profundo do que qualquer oceano, maior do que qualquer montanha, é mais forte do que uma fortaleza. É tão puro como uma pomba. A sua majestade é gloriosa e o seu nome é santo. Obrigado. Depois de adorá-lo dessa forma, por muitas horas, uma quietude veio sobre mim e veio um silêncio na minha mente, nas minhas vontades e na minha emoção. Eu estava disposto a ficar em silêncio e desfrutar da presença de Deus. Não havia outra necessidade ou desejo maior, mais importante naquele momento do que estar na presença de Deus e em silêncio. Enquanto eu permaneci sentado em sua presença, me tornei mais forte. Lágrimas caíram dos meus olhos, como uma cascata, por causa da bondade de Deus e da sua presença. Não havia nada que eu já houvesse experimentado antes. Todo o meu ser estava em paz e descanso. Em silêncio diante da presença do Todo-Poderoso, eu não estava ali para fazer mais nada, mas apenas estar com Ele. Compreendi então que eu estava esperando em Deus e Ele estava satisfeito comigo. Enquanto eu continuava em sua presença chorando, senti a presença de alguém andando em minha direção. Eu podia ouvir passos pisando de leve, vindo em minha direção. Eu não tinha certeza se deveria olhar ou não para cima. Uma grande paz tomou conta de mim. Senti que era para olhar. E quando eu levantei a minha cabeça, eu o vi, vestido de luz, amor e glória. O Senhor Jesus Cristo estava diante de mim, de pé, com bochechas rosadas, pele bronzeada e olhos com um azul profundo. Ele sorriu como só um Salvador poderia. O meu coração estava batendo tão rápido que eu senti como se ele fosse deixar o meu corpo. Ele olhou para mim com grande ternura e compaixão, mas também com uma determinação infinita, e disse: Joseph, meu amigo, em quem me comprazo, você vai para o outro lado da floresta e eu vou andar com você. Quando Jesus falou, eu tive uma visão de mim mesmo saindo para o outro lado da floresta. Eu estava desfeito. Jesus tinha acabado de me chamar de seu amigo, aquele em quem está toda a minha alegria e meu descanso, me chamou de seu amigo. Me senti eternamente pequeno e indigno. Quem era eu para ser chamado de um amigo de Jesus? Apenas algumas horas atrás eu estava frustrado, confuso e fora da sua presença. E agora ele está me chamando de seu amigo? Conhecendo os meus pensamentos, Jesus falou: Joseph, eu conheço os motivos do seu coração. Eu sei os desejos do seu coração. Estou diante do seu coração. Você se deleitou no Pai e agora Ele está lhe dando o desejo do seu coração, que é ser amigo de Deus. Isso está escrito no seu coração. Você tem sido obediente e você começou a ministrar as minhas necessidades. Eu te amo e você precisa entender que eu quero estar em sua presença mais do que você quer estar na minha.
As suas palavras foram ditas com imenso amor. Eu passei a ter uma maior compreensão de todo o capítulo do Salmo 139. Jesus olhou para mim e disse novamente: agora descanse. A jornada pela frente é longa, às vezes será muito difícil. Há algumas coisas que eu preciso lhe mostrar antes de você entrar na floresta. Mas, por enquanto, esteja em paz e em descanso. Logo após, eu não consegui fazer mais nada. Apenas me deitei e fui dormir. Acordar cedo na manhã seguinte foi mais fácil do que o habitual. Eu estava descansado e esperando grandes coisas de Deus. Eu entendi que havia segredos prestes a ser revelados para mim, e eles eram importantes. Eu acordei e comecei a agradecer ao Pai pelas coisas maravilhosas que Ele tinha feito. Enquanto eu estava agradecendo a Ele, eu observei os espíritos de sabedoria e entendimento que estavam no meu manto. Eles foram iluminados e produziram uma luz brilhante. Olhando de frente com meu manto, eu vi Jesus andando em minha direção. Ele tinha um grande sorriso no rosto. Ele disse: seus olhos espirituais estão sendo abertos, e é por isso que você pode me ver. É através do espírito de sabedoria e do espírito de compreensão, trabalhando juntos, que você é capaz de me ver como eu sou. Ele continuou: nós teremos um dia ocupado hoje, Joseph. Eu tenho algumas coisas interessantes para mostrar a você. A estrada à sua frente é longa e difícil. O que eu estou prestes a te mostrar irá carregá-lo por esses tempos. Então ele estendeu a mão e disse: venha comigo. Quando eu estendi a mão e agarrei a sua mão, fomos instantaneamente para outro lugar. Parecia uma dimensão celestial, mas estávamos fora no espaço, em algum lugar. Onde quer que fosse, eu nunca havia estado lá antes. Eu vi um homem envolvido em chamas, com olhos de fogo e cabelos longos brancos. Jesus estava de pé ao lado de uma porta. O próprio homem não era uma chama, mas havia chamas saindo dele e em torno dele. Tudo que eu podia ver era o fogo de Deus. A porta estava aberta. Perguntei a Jesus o que era a porta e ele disse: essa é a porta de entrada para a operação do meu poder. E o homem em chamas é você. Como está escrito em Efésios 3, do versículo 7 ao 12, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, a mim concedida a operação do seu poder. A mim, que sou menos do que o mínimo de todos os santos, foi dada essa graça, que eu deveria pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por Jesus Cristo, para que agora aos principados e potestades, nos lugares celestiais, para ser conhecido pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com os propósitos eternos que propusera em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Então eu questionei a Jesus, perguntando o que eu tinha que fazer para entrar por essa porta.
Ele me disse: venha. Enquanto ele falava, entrei em um lugar com ele, onde o seu poder e a sua presença estavam efetivamente aumentando em minha vida. E foram necessárias 3 coisas: graça, fé e confiança. Eu sabia que não podia entrar na fé enquanto a minha consciência estivesse se condenando. E se a minha consciência foi condenada, ou eu achei que foi condenada, então eu certamente não poderia ter confiança nele. Eu também sabia que a graça opera pela fé, e a fé opera por amor. Uma compreensão começou a me inundar como um rio. Eu vi o propósito da operação do seu poder. Era para fazer todos os homens ver a dispensação do mistério e revelar a multiforme sabedoria de Deus. Eu também entendi que havia um mistério na comunhão com Deus, que tem sido escondido em Cristo Jesus desde o início dos tempos, e que era o nosso dever descobrir, encontrar e viver isso. De repente, uma grande humildade veio em mim. Cheguei à conclusão sobre o que Jesus me disse, que eu poderia chegar em um lugar de relacionamento com Deus, onde o aumento do poder seria eficaz, contínuo e cheio de encontros. Na sua declaração, venha, tudo o que eu precisava era andar na porta que foi dada a mim por sua palavra rema, e nisso inclui a substância da fé, a revelação do amor e da graça de caminhar para fora. Ele é fiel. Me abaixei para adorá-lo, e quando eu fiz isso, veio muito sério, intransigente, a imagem do Rei dos Reis, com um olhar de amor em seu rosto. Ele disse: agora que você já andou por essa porta, você deve ter muito cuidado. Eu confiei muito a você. Suas palavras, juntamente com seus pensamentos, terão poder e autoridade em uma medida crescente, quando você assumir a responsabilidade pelos assuntos do outro lado dessa porta. Enquanto você continuar em sua jornada, você verá os seus pensamentos e as suas palavras se manifestando em você em um ritmo acelerado. Pensai nas coisas do alto e faça o que você diz. Depois que a visão desapareceu, eu estava de volta na borda da floresta, olhando profundamente nos olhos do meu gentil Salvador. Um descanso indescritível tomou conta de mim, quando Jesus olhou nos meus olhos. Olhando em seus olhos, percebi uma grande responsabilidade e que grandes tarefas estavam vindo. Mas havia uma coisa importante que iria me ajudar quando eu começasse a andar com Deus, que era ouvir a voz de Deus. Pouco depois de receber a revelação de amar, obedecer e permanecer em Jesus, eu me levantei. Os pássaros conversavam na minha frente e o sol do meio-dia aquecia a área. Jesus ainda estava na minha frente e ainda havia uma escuridão atrás de mim vindo da floresta. Jesus olhou para mim e disse: eu preparei algo para os meus santos. Quero mostrá-lo e quero que você diga a eles sobre isso. Apontando a sua mão, ele me chamou para caminhar em direção a ele, para longe da floresta. Ele me disse para olhar em seus olhos novamente. Assim que eu olhei novamente, imediatamente estávamos em um lugar diferente.
Nós estávamos do outro lado de uma pequena cachoeira, próxima do córrego, que estava correndo suavemente. Nós estávamos em uma cama de rochas, com uma vista para um vasto campo. Eu sabia que esse fluxo estava ligado em algum ponto do rio da vida que fluía do seu trono. O céu e as nuvens estavam cheios da sua glória. À minha esquerda, no céu, estava o portal por onde passamos para chegar a esse lugar. Estava cheio da sua glória e forrado com anjos poderosos, cujos braços estavam presos juntos. Tudo que fosse contra Deus e seus propósitos não poderia passar pelo portal. Depois de voltar, a cena em que eu olhei para o Senhor, Jesus me disse: "Deite-se sobre essas rochas." Quando me deitei, percebi que aquelas rochas não eram comuns. Essas rochas eram como uma cama mais confortável do que eu já havia me deitado. Eu estava envolvido em reverência enquanto eu estava lá, porque isso nunca tinha entrado em minha imaginação. Quando eu olhei para Jesus, ele disse: "Legal, né?" Ele continuou: "Esse é o lugar da sombra da minha paz. É um lugar onde todos os que são chamados pelo meu nome podem vir. É um lugar de paz. A sua mente não pode entender, mas o seu coração pode experimentar. É um lugar que eu tenho reservado para aqueles a quem eu amo. Nos tempos que virão, muitos vão entrar nesse lugar e desfrutar da minha paz. Será necessário para cumprir tudo o que somos chamados a fazer. É um lugar secreto, e você pode vir aqui tão frequentemente quanto quiser. Agora vamos, eu preciso mostrar uma coisa." Andamos por um montante mais perto da cachoeira. A cascata, as pedras com a queda d'água, se separava e revelava uma passagem por trás dela. Havia um arco no início e depois caminhamos através dele. Eu podia ver o topo. Através desse arco, na parte inferior, havia uma palavra inscrita em uma pedra. A palavra era perfeição. Em todas as pedras formavam uma escada que levava ao topo. Tinha palavras inscritas nelas. Em cada passo aparecia uma palavra que estava escrita sobre ela. Havia 13 degraus na escada, no total. A ordem dos degraus, de baixo para cima, era essa: arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos, ressurreição da morte, do julgamento eterno, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento. No último degrau estava o espírito do temor do Senhor. Quando chegamos ao topo da escada, olhei para trás ao longo do arco, e uma palavra estava escrita: amor. Essa era a escadaria do amor. Olhando ao redor do topo da escada, percebi que estava em uma montanha alta. Essa montanha está esquecida em toda a criação, nos céus, na terra e debaixo da terra. Não somente toda a criação, dos céus e da terra, a ignoram, mas ela está esquecida há muito tempo. Havia outras montanhas em todos os lugares, mas elas estavam abaixo dessa. Quando eu entendi todas essas coisas, uma alegria tomou conta de mim. Comecei a agradecer ao Pai por sua bondade. Enquanto eu estava fazendo isso, Jesus disse:
Joseph, é a partir desse lugar que você pode ver em todas as direções. Não haverá nada escondido da sua visão no céu ou na terra. A partir desse tipo de lugar, o meu povo vai fazer declarações que irão abalar a terra. Esse é o lugar de autoridade que eu tenho reservado. Ele também é um lugar secreto da minha presença. Esse é o lugar de autoridade onde Adão se levantou e é o lugar que tenho destinado a uma geração. As pessoas que andam aqui terão sido aperfeiçoados pelo meu amor, e eu vou poder confiar a eles toda a autoridade e todo o poder. Eles serão conhecidos como os filhos do reino. Eles vão ser ungidos com um destino e um propósito que os meus profetas do passado têm visto. Agora, Joseph, eu quero que você olhe para fora desse lugar e veja uma coisa. Todo o tempo em que Jesus havia falado comigo, eu ainda não tinha olhado para fora. Eu estava olhando para ele, enquanto ele estava olhando para fora da fenda da rocha. Me virei para fora, para o céu e a terra, e percebi que estava vendo algo que aconteceu há muito tempo atrás. Parecia estranhamente familiar quando eu estava assistindo. Eu vi Jesus com estrelas em sua mão. Eu vi como elas haviam sido formadas para louvá-lo. De uma só vez, ele as lançou no universo. E eu vi como cada uma das constelações e cada uma das estrelas elogiaram a sua glória, e como cada uma delas foram cuidadosamente e especificamente colocadas. Depois disso, ouvi um grande grito e vi uma multidão de pessoas à beira do céu, gritando para a glória de Deus. Essas pessoas foram preenchidas com a glória de Deus e eram lindas além de qualquer comparação. O grito foi tão poderoso que abalou os céus e a terra. Jesus voltou-se para mim e disse: "Parece familiar, porque você estava lá. Nesse lugar você estava com os filhos de Deus. E você gritou para a glória de Deus, pelo que foi feito. Eu te conhecia antes que você tivesse sido formado no ventre da sua mãe. Eu sabia em que lugar você seria ungido com o destino e o testemunho que foi dado a você, para a qual a sua vida foi destinada a ser. Ele é seu para você recordar. Você foi ungido com poder e glória, e vestido de majestade. Você tem um propósito, um destino e um testemunho. Você deve primeiro começar a entender de onde você veio, que eu estou em você e que você está em mim. Você foi criado antes que você pudesse entender para onde você está indo. E antes de você entender os meus planos, propósitos e destinos para a sua vida. Todas essas coisas estão escritas no pergaminho do seu coração. Ele estava de pé atrás de mim, apontando para o meu rosto, me mostrando essas coisas, enquanto eu estava vendo elas acontecerem. Virei-me para Jesus, querendo processar todas essas coisas em minha mente, mas ele se virou e caminhou de volta para baixo da escada. Enquanto caminhávamos de volta à beira da cachoeira, que estava nas rochas, olhando para Jesus, eu lhe perguntei como instruir as pessoas a chegar ao local da sombra da sua paz. O olhar em seu rosto
Depois que eu fiz essa pergunta, não era um olhar que eu esperava ver. Ele me pegou de surpresa. A melhor forma de descrever a sua aparência era de puro amor. Você já deveria saber, mas vou dizer mesmo assim. Com aquele tipo de olhar, Jesus continuou a dizer: Joseph, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Uma vez que o meu povo começar a entender como eu os vejo e começar a entender quem eu sou neles e também o meu desejo e amor por eles, eles serão capazes de entrar na sombra da minha paz. Com isso, a visão desapareceu e nós voltamos para perto da floresta novamente. O Senhor olhou para mim com um senso de urgência, dizendo: é conveniente que a gente vá agora.